Tamo de volta para o nosso terceiro episódio na nossa série de partidas clássicas. Hoje a gente vai ver mais uma do Polmorph, o mesmo do primeiro episódio que a gente viu, e vai seguindo esse tema aí por pelo menos mais alguns vídeos. Primeiro porque vocês pedem e segundo porque não tem como falar de partida clássica e não falar do Polmorph na mesma frase, né? Essa partida aqui inclusive foi pedida por um inscrito aí do canal, o comentário tá aparecendo aqui, ele sugeriu no primeiro episódio, eu fui procurar e realmente é uma partida que eu lembrava ser extremamente divertida e clássica. O Polmorph nunca decepciona e nessa partida aqui também ele ataca vigorosamente. A gente vai ver o que aconteceu e vamos dar uma analisada, também estudar linhas que poderiam ter acontecido, mas não foi o que rolou na partida e tentar aprender coisas com essa partida. Então vamos direto para ação. A gente abre com E4, como sempre, e aqui o adversário do Polmorph é um tal de Adolf Andersen, que é um outro jogador que, se você conhece um pouquinho de xadrez, você já ouviu falar também, ele é bem popular. E ele e o Morph tinham essa rivalidade, né? Nessa época eles jogaram múltiplos matches e em geral o Morph vencia. Essa aqui foi uma partida mais ou menos nesse tema também. O Polmorph tá com as peças brancas e o Andersen com as pretas e ela foi jogada em Paris. Também no ano de 1858, se você lembrar, foi o mesmo ano da primeira partida, né? Da partida da ópera que a gente viu no episódio 1. O Andersen aqui respondeu com E5. E o Polmorph já jogou uma abertura que hoje em dia não é mais muito popular, ela meio que foi refutada no nível alto, que é o gambito do rei, F4 nessa posição. Nessa época aqui, a gente ainda tá falando da era romântica do xadrez, esse tipo de maluquice era bem popular. E assim, eu chamo de maluquice, mas é meio injusto porque é só no nível bem alto mesmo que você não vê muito o gambito do rei e ele se tornou impopular, porque para intermediários, iniciantes e até avançados também mais abaixo do nível mestre, essa continua sendo uma abertura viável desde que você saiba o que você está fazendo. E nessa época ela era bem mais popular, inclusive costumava ser uma das respostas mais populares a E5, né? Responder E5 com F4. Aí a ideia desse lance é sacrificar um peão para tirar o peão preto do centro e o branco poder jogar E4. Aí em sacrifício a esse material ele ganha um centro cheio. Só que a maior concessão que as brancas fazem nessa abertura nem é o peão que elas estão sacrificando, é o rei, porque jogar F4 tão cedo e abrir essa diagonal aqui deixa o rei bastante exposto. É por isso que ela não é mais uma abertura tão popular assim, mas nessa época, como eu falei, as coisas eram bem diferentes. E lógico, seria um insulto nessa posição aqui você não aceitar, né? Hoje em dia a gente sabe de variantes que são do gambito do rei negado, tem muitas maneiras de as pretas negarem aqui, mas nessa época você negar um gambito como esse seria um ultraje, né? Então F4 você sempre aceita, foi o que o Andersen fez, e o Morph segue com cavalo para F3, que é a linha principal aqui. Ele já toma controle de H4 e evita umas ideias de dama H4 dando cheque no rei. E também prepara para jogar D4 e tomar o centro logo em seguida. Agora o Andersen jogou G5. Essa é a linha principal e a ideia desse lance é defender o peão de F4 e também preparar para atacar o cavalo e aí forçar ele a mover daqui, tentar criar alguma coisa na ala do rei. E H4 é o lance principal aqui também, desafiando o peão. As pretas avançam com G4 atacando o cavalo e o cavalo move para E5. Tudo isso aqui até hoje em dia continua sendo a linha principal mesmo. E agora o Andersen desenvolve uma peça jogando o cavalo para F6. Agora, nos tempos modernos, bispo para C4 é o lance mais comum aqui, desenvolvendo uma peça e mirando F7 com essas duas peças. E aí, para evitar o ataque, as pretas respondem D5, bloqueando o bispo. E depois que o branco toma, o preto estaciona o bispo aqui em D6 e aí lida com o ataque em F7 dessa forma. Só que o Morph jogou de forma diferente. Depois de cavalo para F6, ele tomou em G4, que também é uma alternativa viável, também tem partidas mais modernas que seguiram nessa linha. E o Andersen tomou em E4 agora. E assim, tá ficando uma coisa meio maluca, mas vamos lá. O lance principal aqui também foi o que o Morph jogou, ainda teórico, D3. Desafiando o cavalo e atacando o peão de F4 com o bispo, preparando para recapturar esse peão finalmente. E o Andersen jogou cavalo para G3, entrando ainda mais na posição das brancas e atacando essa torre. E aqui existe uma linha na qual você move a torre para H3, só que essa linha realmente não é boa, porque isso permite uma iniciativa, né, um ataque do preto. Se você se preocupar em salvar esse cavalo aqui, jogando torre para H3, por exemplo, aí o preto joga dama E7. E a gente tá com certas dificuldades para defender. Você não pode bloquear, né, não seria prudente bloquear. E jogar rei para F2, que é a outra alternativa, permite dama para D6. Que é um lance que tanto defende o peão de F4, quanto
se você tentar, por exemplo, fugir com o rei pro canto, jogando o rei pra G1, as pretas sempre vão ter esse lance chato, dama pra B6 cheque. Por isso que nessa posição depois de cavalo pra G3, e no estilo romântico também da época, o Morphy sacrificou o material. Ele não moveu essa torre que tá atacada, mas pelo contrário ele tomou em F4. Trazendo mais uma peça para o jogo e encorajando as pretas a tomarem H1, né? Porque agora o cavalo está atacado. Só que, por mais que pareça forçado o tomar a torre de H1, o melhor lance para as pretas aqui é jogar esse lance dama para E7 e contra-atacar o rei, priorizar o contra-ataque ao rei. Porque agora, aproveitando a posição do cavalo em G3, o branco não pode cobrir com a dama em E2. Aí ele teria que cobrir com o bispo, e aí você tem a chance de, pelo menos, simplificar a posição para um final igual, ou talvez até um pouquinho melhor para o preto, porque agora depois de dama toma E2, cavalo toma E2 e rei toma E2, o peão em C7 está atacado, então D6 seria um lance aqui defendendo C7, e a gente evitou as complicações, né? Agora as damas foram trocadas, o material é perfeitamente igual e a gente joga esse final. Isso aqui é provavelmente o que as pretas deveriam ter feito, se elas fossem, assim, talvez um espírito um pouco mais moderno. Isso aqui talvez é o que um jogador mais moderno faria, né? Ele iria evitar as complicações e jogar esse final de modo seguro. Mas a gente não tá nessa época ainda, a gente tá na época romântica e o Anderson não tá interessado em maneiras estratégicas de converter para um final seguro de jogar. Ele tá interessado mesmo no material, então ele vai lá e toma a torre em H1, que é mais arriscado, porque agora o Morphy tem a chance de ele mesmo tomar a iniciativa. Agora é ele quem joga dama para E2 cheque e começa a atacar o rei. Aqui, por exemplo, se você tentar bloquear com o bispo, você perde na hora, porque cavalo para F6, o bispo tá cravado, rei para F8 é forçado e bispo para H6 é checkmate. Então o Anderson tem que bloquear com a dama, é o único lance. E assim, parece ter resolvido os problemas, mas ele acaba caindo em outra tática. Ele não leva mate, mas ele continua levando esse cavalo para F6 cheque, que foi o que o Morphy jogou. E é um truquezinho bem legal, porque aqui rei D8 é forçado, né? E o Morphy conseguiu encontrar esse lance bispo toma C7, o que força o rei a recapturar, e agora o rei e a dama estão em quadrados que são enforcáveis por um cavalo, né? Eles estão na distância perfeita para serem enforcados aqui, e o cavalo pula para D5, enforcando as duas peças. Aí o Anderson voltou o rei para D8 e o Morphy tomou a dama, e o Anderson tomou de volta com o bispo. E agora sim, o Morphy conseguiu ganhar a dama, só que ele acabou tendo que dar muito material em troca dessa dama. Lembra que ele permitiu a torre de H1 ser capturada e ele também deu o bispo em C7 e o cavalo em E7 por essa dama. Então, em compensação pela dama, o Anderson tem uma torre e duas peças menores. Dependendo da posição, assim, uma torre e uma peça menor já consegue segurar e compensar por uma dama. Uma torre e uma peça menor valem 8 e a dama vale 9. Então, uma torre e duas peças menores é realmente bastante compensação. Então, o Anderson ainda tem pelo que jogar aqui, não é como se a posição tivesse perdida para ele. Além dessa questão do material, o Anderson também tem uma ameaça. Ele está ameaçando jogar torre para E8 nessa posição, e aí, em cujo caso, ele vai estar com a ameaça de tirar o bispo do caminho e cravar a dama branca ao rei. Essa configuração aqui, dama na frente do rei, é arriscado. Então o Morphy, percebendo isso, joga dama para G4. Ele já tira a dama de perto do rei, coloca ela num lugar mais seguro e também mais ativo e prepara para, no futuro, tentar ganhar esse cavalo por uma manobra que a gente vai ver daqui a pouco. O Anderson aqui jogou D6. Ele ataca a dama com o bispo e também abre um pouco mais o desenvolvimento das peças menores. Aí o Morphy mais uma vez move a dama, né? Ele joga a dama para F4 agora. E ele tem duas ideias com esse lance. Ao mesmo tempo, ele tá ameaçando tomar o peão de F7 e tá ameaçando jogar a dama para H2, o que recupera o cavalo. Esse cavalo aqui tá encurralado, né? No dama H2, o cavalo não tem para onde mover. Em seguida, o branco toma a peça. E aí começa a minimizar aquela discrepância de material. Como eu falei, o preto tem uma torre e duas peças menores pela dama. Se ele conseguir recuperar uma peça, a gente já começa a fazer progresso. Daqui a pouco ele ganha mais uma e tá vencendo, porque vai ser, se ele conseguir ganhar duas peças menores, vai ser dama contra torre, o que é ganho. Então, o Anderson, preocupado com a possibilidade de acabar aos poucos devolvendo o material, jogou torre para G8 nessa posição. E a ideia desse lance é defender o quadrado de G3, para que
se o Morph jogar dama para H2, ele possa mover o cavalo para G3, onde a torre vai estar defendendo, e aí ele consiga fugir com a peça. Mas, como dama para F4 era um ataque duplo, em defender a ameaça de ganhar o cavalo, o Anderson acaba concedendo o peão de F7, e o Morph vai lá, toma F7 agora, e tá atacando a torre. Então, para recuperar o material, primeiro o Anderson toma em H4 com cheque, ele recupera o peão, Morph move o rei para D2, que é um quadrado mais seguro, e só agora as pretas defendem a torre. Ele vai lá e joga a torre para D8. E aqui a gente está numa posição onde, se eu te pedisse para pausar o vídeo e pensar sobre o que você jogaria, se eu pedisse para 20 pessoas, provavelmente as 20 teriam umas ideias diferentes. É uma posição que parece bastante flexível. Só que a ideia mais forte aqui, que foi o que o Morph percebeu, é infiltrar em C7. A gente vai chegar no lance que ele fez meio que por uma lógica reversa. A primeira coisa que você precisa perceber para achar o lance do Morph aqui é que se a dama conseguir vir parar em C7 com suporte, isso é checkmate. Essa é uma ideia muito poderosa. E então a gente começa a pensar em maneiras de dar suporte para o quadrado de C7 para que a gente consiga jogar dama C7 mate. Então como daria para fazer isso, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um cavalo em D5 ou em B5, aí dama para C7 seria checkmate. Então, para conseguir chegar num desses dois quadrados, B5 ou D5, a gente precisa desenvolver esse cavalo. E aí tem duas maneiras de fazer isso, né? A gente pode jogar cavalo C3 para B5, ou a gente pode jogar cavalo A3 para B5. E parece meio indiferente, só que tem bastante diferença assim. Um lance é o melhor na posição e o outro permite as pretas ganharem. E o Morph aqui encontrou o lance certo. Ele jogou cavalo para A3, que é o lance correto. E aí você pode estar se perguntando qual é a diferença, né? A diferença é que se você já colocar o cavalo em C3, você tira um quadrado de fuga muito importante do rei. A gente vai ser atacado aqui. Esse rei tá meio exposto, no mínimo a gente vai levar um bispo G5 cheque. E isso é bem óbvio de perceber. E a gente tem que começar a pensar em maneiras de responder a esse cheque de modo eficiente. A melhor maneira seria poder jogar rei C3, que aí a gente foge um pouco da última linha e dessa aproximação das peças aqui, e o rei fica mais seguro. Só que se você colocar o cavalo em C3, aí não dá mais para fazer isso. E essa é a diferença. Em jogar cavalo para A3, o Morph preserva o quadrado de C3 para poder fugir com o rei se for necessário. Se você colocar o cavalo em C3, aí bispo vem para G5 e você não tem mais maneiras tão eficientes de lidar com esse ataque. Você tem que voltar para a última linha aqui. Aí agora, cavalo para G3 ameaça vir com o bispo para G4. Bispo para G4 não é tão grave agora, né? Por mais que seja um cheque, porque o branco ainda consegue bloquear com o bispo D2. Mas se o preto começar com o cavalo G3, ele controla melhor D2 e agora tá ameaçando o bispo G4. Aí a gente tem que jogar bispo E2 para bloquear. E depois de cavalo para C6, as pretas já estão melhor nessa posição. Então o Morph percebeu essa diferença e jogou cavalo para A3, que é um lance mais preciso. E aqui o Anderson jogou cavalo para A6. Ele talvez tenha também percebido a mesma ideia e já faz preventivamente um lance de desenvolvimento que defende C7. Só que por mais que esse lance faça sentido, bispo para G5 continuava sendo melhor aqui. Mesmo que agora o branco tenha C3 para fugir, ainda era melhor ter jogado o bispo G5 aqui e depois de rei para C3, seguir com algo tipo cavalo C6, um pouco mais ativo. Agora o branco consegue esse cavalo B5, que era a ideia dele, mas a gente tem bispo para E7, bloqueando a ameaça de dama para C7 checkmate. Isso aqui teria sido um pouquinho melhor do que aconteceu na partida, mas isso é só análise. Como eu falei, o Anderson jogou cavalo para A6 nessa posição. E agora o Morph seguiu com dama para H5. E essa foi a maneira que ele viu de começar a recuperar o material. Esse lance faz um raio-x, né? Ele ataca o bispo e também ataca o cavalo através do bispo. O que começa a indicar que o branco está fazendo progresso em recuperar o material que ele sacrificou e começar a talvez trabalhar para ganhar essa partida. Só que as pretas aqui têm uma maneira assim de lidar com esse ataque. Tem um lance único que segura a posição para o preto. E o Anderson não achou esse lance. Ele jogou nessa posição bispo para F6, que é um erro. O lance que segurava a posição teria sido bispo para E7. E tem uma grande diferença entre esses lances. Por mais que pareça pouco, quando você coloca o bispo em E7, você bloqueia uma ameaça que é bem sutil. Tão sutil que nem o próprio Paul Morph viu. Porque é o seguinte, depois de dama para H5 que ele jogou, quando o Anderson moveu o bispo para F6, ele tomou em A1. O que faz total sentido, né? A ideia dele era fazer um raio-x nessas peças e depois de uma delas mover, tomar a outra, como eu falei. Só que ele deixou passar aqui, o Morph,
depois de bispo para F6, o lance torre para E1. Isso teria sido mais forte ainda do que tomar o cavalo. Agora ele está ameaçando tomar em E8, né? Então as pretas são forçadas a trocar o material, elas trocam em D1 e acabam perdendo a torre, que era uma das poucas peças realmente ativas que o preto tinha. E nessa posição fica bem mais fácil converter. No final do dia, o cavalo não vai a lugar nenhum aqui. O melhor lance aqui seria bispo para D7, e agora as pretas tomam em H1. Aqui daria para tomar em B2 e atacar o cavalo, mas depois de cavalo C4 e bispo para C3, cheque, rei D1, o branco tá bem melhor nessa posição. As peças pretas aqui estão tendo dificuldade em coordenar, e o plano que o branco pode usar para vencer nessa posição é tomar o peão de H7 e aí avançar esse peão passado que ele tem. E como eu falei, as peças pretas não estão em condições de coordenar para segurar esse avanço de peão. Então essa teria sido uma maneira bem direta de vencer a partida. Depois de dama para H5 e o Anderson ter pendurado esse lance bispo para F6, se o Morphy tivesse encontrado torre para E1 aqui, teria sido uma maneira mais direta de vencer. Só que ele acabou deixando passar esse lance, né? Como eu falei, ele seguiu com o plano que ele já tinha na cabeça e jogou dama toma H1. E esse lance não é tão bom quanto torre para E1, porque permite às pretas a chance de começar a contra-atacar e criar uma iniciativa para elas mesmas, o que não aconteceria na linha com torre E1. Só que, mais uma vez, um caso de cegueira dupla aí, né? O Anderson também não encontrou o lance que aproveitava a oportunidade que o Morphy deu de começar uma iniciativa. Então o que acabou acontecendo foi que o Anderson cometeu um erro. Em resposta a esse dama para H5, ele jogou bispo para F6, que permite torre para E1. Só que o Morphy não achou torre para E1, ele jogou dama toma H1, o que por sua vez também é um erro, que permite as pretas a equalizarem a posição. Só que o Anderson também não achou a maneira de equalizar aqui. Nessa posição ele tomou em B2, o que parece muito bom porque ataca a torre e o cavalo ao mesmo tempo, mas infelizmente perde a partida na hora para uma sequência de movimentos que agora sim o Morphy encontrou, ele não deixou passar mais uma vez e logo em seguida, né, o Anderson foi forçado a resignar. O lance certo, o lance que equalizava a posição para as pretas aqui, teria sido aproveitar a chance que o Morphy cometeu o erro de tomar em H1 e jogar o lance bispo para G5 cheque. E a ideia desse lance é começar a criar problemas para o branco na forma de uma iniciativa em cima do rei, enquanto a dama está fora do jogo, estacionada lá em H1. Por mais que pareça que está tudo sob controle aqui, porque a gente consegue jogar rei para C3, como a gente viu naquela variante anterior, agora vem o lance bispo para E6, e a torre de A vai vir parar em C8 com cheque, e o rei branco está sendo perseguido. Esses problemas aqui vão ser bem chatos de lidar. É essa iniciativa que o Morphy acabou permitindo, tomando em H1 e colocando a dama tão longe do jogo. O melhor lance aqui seria B3, preparando para responder torre para C8 com rei para B2 e fugir para o canto. Mas agora vem bispo para F6 cheque, atacando o rei, e parece que você é forçado a voltar para B1, né? Só que se você fizer isso, inclusive você perde na hora. O lance que sobrevive aqui é bem mais difícil de encontrar. Isso mostra o quão difícil é essa posição para as brancas, porque o rei está sendo bastante perturbado. Para todo lado que ele vai, tem novas peças atacando. Se você jogar rei para B1 aqui, acaba perdendo para essa sequência. Agora as pretas jogam bispo para G4 e elas estão ameaçando torre para E1 checkmate. O rei não tem para onde fugir. E essa é a grande diferença entre jogar rei B1 ou achar aquele outro lance que é mais difícil, mas que segura a posição, que eu vou te mostrar. Nessa posição aqui, para não levar mate, você teria que jogar bispo para E2 para que a dama defenda a última linha. O preto toma esse bispo e agora ele está completamente ganho. E o lance que segura aqui, então, já que não dá para mover o rei, é jogar E4. E, assim, parece que só atrasa o inevitável, né? Porque agora o preto toma em E4 e basicamente tem o mesmo problema. Mas tem uma grande diferença aqui. Esse lance E4, convidando o bispo a chegar um pouquinho mais perto, faz com que depois de rei para B1 agora, essa diagonal esteja exposta. E aí a dama consegue voltar para o jogo com o tempo, jogando dama para H4 cheque. Inclusive, o melhor lance para as pretas aqui é jogar torre para E7, já preparando para não levar cheque em H4. Então essa é a ideia bem sutil e bem difícil de encontrar, que o branco teria que achar, né? E4 convidando o bispo para poder sobreviver. Aí agora, por esses motivos, né,
que depois de rei para B1 a mesma ideia não funciona. Se bispo G4 agora tentando fazer a mesma coisa, aí dama H4 é cheque. Na outra linha, se você movesse o rei direto, antes de jogar E4 voltasse o rei para B1 de uma vez, essa diagonal aqui ainda está defendida por esse bispo, então não tem cheques. Então essa teria sido a maneira que o Anderson tinha de acabar chegando no final igual, de segurar a posição. Só que depois de dama para H1, como eu falei, ele não percebeu isso, ele acabou pendurando a partida, jogando o lance bispo toma B2 nessa posição. Aqui o Morphy não deixou passar o lance certo, né? Ele acabou aproveitando um tema parecido com esse que a gente acabou de ver, o fato dessa diagonal aqui estar exposta, e jogou dama para H4 cheque. Aí o Anderson foi forçado a jogar rei para D7. Se você jogar rei C7, o cavalo entra em B5, e se você entrar no caminho com alguma peça, por exemplo, com torre para E7, aí a torre pula para E1 e essa peça está cravada e não pode ser defendida. Então ele meio que foi forçado a jogar rei para D7 aqui, só que agora veio torre para B1 atacando o bispo, o Anderson tomou em A3, mas acabou levando dama para A4 cheque. E agora a posição está completamente perdida para as pretas, não dá mais para segurar a defesa desse rei, ele está muito exposto. Por mais que depois de o rei mover e o branco recapturar em A3, as pretas ainda tenham uma torre e uma peça menor pela dama, o fato do rei estar tão fraco vai fazer com que, com as peças remanescentes, o branco consiga criar muitas ameaças e ele vai acabar ganhando mais material e no final a partida. E foi percebendo isso que o Anderson decidiu resignar nessa posição mesmo. Então foi assim que essa partida acabou, uma loucura no gambito do rei, erro pra cima e pra baixo, e assim, tem gente que acha que isso tira um pouco a mágica da partida, né, entender quais foram os erros e ver assim como realmente esses jogadores não eram perfeitos, mas eu acho que isso na verdade acrescenta muito, analisar as coisas dessa forma. O fato de o Morphy ter deixado passar uma chance e o Anderson também ter deixado passar as chances aqui, não quer dizer que eles não eram bons jogadores e não foram jogadores memoráveis, só quer dizer que eles foram seres humanos, e é muito fácil para eu e você sentados aqui, analisando essa partida com todo o tempo do mundo, encontrarmos esses lances e encontrarmos coisas que poderiam ter sido melhor e encontrarmos chances que os jogadores acabaram perdendo. Essa é a graça de analisar. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte aí e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Se você também tem mais sugestões de partidas pra gente analisar, pode deixar aí embaixo também que eu acrescento a lista e a gente faz. Como sempre, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.